Olá, vendanas, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. E hoje eu vim dar continuidade àquela série de recursos. Basicamente, eu vou falar para vocês sobre o recurso nominado. Mas antes, eu fui pesquisando na internet, e como eu sou uma boa pessoa, eu percebi que a dúvida maior de vocês é sobre o juizado especial, que antigamente chamava juizado de pequenas causas. Então eu vou trazer um panorama geral do juizado especial, para que você, quando você for entrar com o processo no juizado, não fique perdidinho da Silva, tá? Então é isso, espero que vocês gostem, curtem, compartilhem, porque conhecimento é empoderamento. Gente, como que funciona o bendito do juizado? Bom, a gente escuta muito por aí, juizado, até 20 salários mínimos, até 40 salários mínimos, e isso confunde a cabeça de vocês. Então vamos lá. Qual é o valor da causa que você tem que ter para entrar com uma ação no juizado? Bom, até 20 salários mínimos, você pode entrar sem advogado. De 20 salários mínimos a 40 salários mínimos, você precisa de advogado. E aqui eu tô falando do juizado especial civil, tá? Depois eu vou trazer os outros dois rapidinho pra gente entender as diferenças. Mas o juizado especial civil é a base. Então, até 20 salários mínimos sem advogado e de 20 a 40 com advogado. Beleza, Aline, eu tenho uma causa que vai de 20 salários mínimos, acho que eu vou entrar no juizado. Como que eu faço? Bom, você pode ir até o fórum e aí você fala a sua causa e o servidor ele vai reduzir aquilo como se fosse uma petiçãozinha. Ou em alguns casos aqui em São Paulo, na pandemia, eles estão fazendo isso por e-mail, tá? Então é uma forma bem simples mesmo de você entrar com uma ação. Mas eu falo que o juizado ele fica simples só até um ponto, depois ele fica mais complexo. Por quê, Aline? Porque é o seguinte, até o primeiro grau, ou seja, até a primeira instância, o juizado ele é livre de custas e despesas processuais, ou seja, você não paga nada para entrar com a ação. Mas depois, né, caso você perca parcialmente, caso você queira recorrer, você vai ter que pagar para recorrer não só o valor do recurso, que é o preparo, como também as despesas do primeiro grau que você não pagou. Então você tem que pagar tudo. Se você quiser recorrer, você vai ter que pagar o valor do recurso e as despesas que você não pagou. Desde que você não tenha justiça gratuita, óbvio, né? Se você tiver justiça gratuita, aí você não precisa pagar isso. E aí fica complexo porque é o seguinte, porque as pessoas entram sem saber, né? E também porque em segundo grau você não pode recorrer sem advogado. Então assim, aí você vai ter que constituir, vai ter todo esse custo e vai ter que constituir um advogado que vai pegar o seu processo andando, que não participou da audiência, que não fez a petição inicial e que também não fez a pesquisa se era melhor entrar no juizado ou se era melhor entrar na justiça comum. Então eu acho que antes de entrar no juizado a gente tem que estar bem consciente que ele é simples até uma parte, depois dessa parte ele fica um pouco mais complicado, tá? Então assim, se é uma ação que você não queira, você não tem aquela gana de ganhar 100%, ok, mas se você acha que você quer recorrer, caso você perca, aí tem que pensar melhor. E o juizado não serve para causas que tratam de alimento, falência, fiscais, ou seja, tributos, né? E capacidade, ou seja, você vai falar se a pessoa é capaz ou incapaz. E também só pode entrar com ação no juizado quem é maior de 18 anos, pessoa física, e o microempreendedor individual. Então, sim, o MEI pode entrar com uma ação no juizado, tá? Então, se você preencher todos esses requisitos, você pode entrar com ação no juizado. Beleza, entrei com a ação, tal, e aí eu recebi uma cartinha que foi designada uma audiência una. Meu Deus do céu, o que é isso? Bom, basicamente o juizado ele é muito baseado na oralidade, é para ser mais rápido, é para ser mais simples. Então nessa audiência, primeiro vão tentar conciliar as partes, né? E segundo, se não tiver conciliação, o juiz já vai fazer a instrução, ou seja, analisar as provas, testemunhas, se tiver, e já vai julgar. Então ela é una porque tudo acontece no mesmo dia, tá? Essa audiência una. Então, basicamente, quando você chegar lá, vai tentar conciliar, se não conseguir, já vai tudo acontecer no mesmo ato. E aí, gente, que se você for lá e você não tiver advogado e a outra parte tiver advogado e o juiz achar que é muito complexo aquele caso, ele pode te orientar, né? Na verdade, se a outra parte tiver advogado, ele deve te orientar a constituir um advogado que pode ser designado ali pelo próprio sistema do juizado, que normalmente é advogado da Defensoria Pública dativo, né? Que são advogados normais que se cadastram no sistema da Defensoria Pública. Então tá, aí você chegou na audiência, saiu a sentença, você já viu que foi parcialmente procedente, você não gostou e você quer recorrer. Mesmo pagando, você quer recorrer. Como funciona? Você tem 10 dias para interpor recurso inominado. Esses 10 dias são úteis, mas
muitas das vezes, se você já tem ciência da sentença na audiência, já começa a contar no dia seguinte. Então você tem que tomar muito cuidado de, não, ainda vai sair a publicação. Nem sempre tem a publicação, porque o juizado é muito mais rápido, ele é para ser muito mais rápido. Tá, fui lá, mandei ver no recurso, contratei um advogado e vai ser julgado por quem? O recurso vai ser julgado pela turma recursal, são 3 julgadores, né? Então eles vão julgar o seu recurso. E aí saiu a decisão, você ainda não concorda. Para onde que eu vou? Bom, sinto lhe dizer, mas no juizado você não pode ir para o STJ, ou seja, você não pode apresentar recurso especial. Você só vai poder apresentar recurso extraordinário ao STF. E lembra do recurso extraordinário que não é para todo mundo, que eu já falei aqui também em outros vídeos do canal. Então, do recurso nominado, a única coisa que você pode fazer é ou ir para o STF ou apresentar embargo de declaração se tiver algum erro na sentença, alguma coisa mais simples. Quem não sabe o que é embargos, eu vou deixar o card aqui porque tem já um vídeo sobre embargo de declaração. Entendi! E por que o juizado dá tanta polêmica? Porque, né, nem sempre as decisões do juizado são tão favoráveis quanto a justiça comum. Porque no juizado ele pode ser julgado tanto por juiz togado, que é um juiz que fez o concurso de toga, quanto por um juiz leigo, que é um advogado com notável saber jurídico que se candidata a ser juiz no juizado. Então tem algumas polêmicas sobre o juizado. Entendi, Aline, agora fez sentido. Eu quero entrar com uma ação, mas não quero nada disso, não quero nada de cível. Eu quero entrar com uma ação contra o INSS. Para onde que eu vou? Bom, contra o INSS você vai entrar com ação no Juizado Especial Federal. E pensa, federal, ele foi feito para quê? Ele foi feito para julgar ações contra a União, né? E as autarquias federais e empresas federais. O INSS é uma autarquia federal. Tá bom, mas eu não quero entrar no juizado, eu vou entrar na justiça comum. Eu posso escolher? Nem sempre. Por quê? Porque no Juizado Especial Federal, você é obrigado a entrar no juizado especial se a sua causa for de até 60 salários mínimos. Então, primeiro, as primeiras coisas. Juizado Especial Federal, até 60 salários mínimos. É diferente do Juizado Especial Cível, que é só até 40 salários, beleza? Tá. E eu vou poder escolher entre a Justiça Comum e o Juizado Especial Federal? Não. Porque se tiver menos de 60 salários mínimos, você tem que entrar no Juizado Especial Federal. E aí é a pira dos advogados, né? Porque nem sempre o entendimento do Juizado Especial Federal é tão favorável quanto a Justiça Comum. Mas a gente não tem muito para onde correr e tem que entrar no JEF. E aí, entrei no JEF, vou bem simplificar. Muitas das coisas são parecidas com o Juizado Especial Cível, então vou simplificar. Entrei no JEF, saiu a sentença, recurso nominado, tal, saiu a decisão. Aí a minha decisão é de até 60 salários mínimos. O que acontece? Ela vai virar RPV, né? Que é mais rápido de ser pago e tudo mais. Mas e se o valor atualizado, porque veja, você entrar com uma ação de até 60 salários mínimos, então significa que no final da ação vai ser 60 salários mínimos, porque o valor vai se atualizando. E se o valor atualizado for maior que 60 salários mínimos, e agora? E agora, querido, que você tem a opção, né? Ou você opta por receber RPV até 60 salários mínimos, ou você opta por receber precatório do todo, espera o precatório, porque o precatório demora mais para pagar. Mas eu não posso receber 60 salários mínimos em RPV, que é mais rápido, e depois o resto em precatório? Não. Se você optar por receber tudo em RPV, você vai abrir mão do excedente, tá? Então aí tem que pensar aí nessa hora que for pagar, que é muito mais para frente, se você quer receber mais rápido até 60 salários ou se você quer receber o todo e esperar mais, beleza? E por fim, mas não menos importante, eu vim falar do Juizado Especial da Fazenda Pública. Para que ele serve? Ele serve para você entrar com ação contra os entes federativos. Quem? Estado, Distrito Federal e município, tá? Também tem um limite de até 60 salários, é bem parecido com o Juizado Especial Federal. E o Juizado Especial da Fazenda Pública é muito comum a gente ver, por exemplo, estou entrando com pedido de revisão de uma certidão contra o Estado. Vou entrar no Juizado Especial da Fazenda Pública. E também a competência absoluta, ou seja, se você tiver uma ação até 60 salários mínimos, não tem para onde fugir, tem que entrar no Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, Federal, União e Fazenda Pública, Estado, Distrito Federal, Município. Tá? E as autarquias e etc. Aline, vamos lá. Vamos supor que o meu vizinho tenha caído num buraco
E aí eu entrei em ação contra a prefeitura. Eu tô falando isso porque é muito comum, né? As pessoas se machucarem e entrarem com ação contra a prefeitura. Para onde que eu vou? Prefeitura, Juizado Especial da Fazenda Pública, se for até 60 salários mínimos, tá? E os demais procedimentos são bem parecidos, tá? O recurso inominado também são 10 dias, que é o que eu falei para vocês. Não, esses entes, eles não têm prazo em dobro para recorrer, né? Eles são meio iguais às partes. E um detalhe sobre o Juizado Especial da Fazenda Pública, tá? A gente tem que lembrar que a Constituição, ela falou o seguinte, olha, o valor que vai virar RPV, no âmbito federal, vai ser 60 salários mínimos. E no âmbito dos estados do município, ela também delimitou um valor, mas ela deixou aberto para cada estado e cada município falar o quanto viraria RPV e o quanto viraria precatório, tá? E aí, acontece o seguinte, que vários estados, como por exemplo o estado de São Paulo, ele já falou que o valor de precatório é tanto que o valor de RPV é até tantos R$1.000. Hoje, em 2020, eu consultei e o valor estava em 12 mil, mais ou menos. Eu vou deixar aqui na tela porque eu não sei o valor exato. Então, assim, dependendo do estado e do município, o valor do RPV e precatório vai ser diferente, porque eles podem, de fato, delimitar. A União fica sempre, por enquanto, até 60 salários mínimos RPV e, acima disso, precatório, tá? E a gente tem que lembrar, gente, que o valor de entrada do processo, ou seja, o valor da causa, quem vai estipular é a parte, né? Quando ela coloca lá na petição inicial, o valor da causa é tanto. E o valor da condenação é o valor que foi delimitado em sentença e já foi atualizado, tá? Então, por exemplo, eu posso entrar com uma ação no Juizado Especial Federal de até 60 salários mínimos, ok, mas o valor foi atualizado e ultrapassou os 60 salários mínimos. Por isso que a gente fala que no juizado você pode receber acima de 60 salários mínimos, porque vai atualizando o valor que você colocou no valor da causa, né? Então lembra, o valor da causa é uma coisa, o valor da condenação, que foi delimitado em sentença e que foi atualizado é outra, tá? Pra gente não confundir essas duas situações, beleza? Então é isso, eu fiz um panorama geral, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem atentos. O meu conselho é o seguinte, se você for entrar com uma ação que eventualmente cabe entrar no juizado, busquem se informar, né? E aí quando eu falo se informar, sei lá, pagar uma consulta de advogado? Pode ser, para que ele possa fazer essa análise, se vale mais a pena um ou outro, pode até ser. Mas caso que você não tenha condições, eu indicaria você tentar, sei lá, conversar com a defensoria, buscar assistência jurídica das próprias universidades, que tem muitas faculdades que têm assistência judiciária gratuita, né, para as pessoas que não têm condição, antes de entrar com a ação no juizado, porque às vezes pode valer muito a pena, às vezes não, né? Esse é o meu conselho final. E é isso, espero que vocês tenham gostado e curtam e compartilhem, porque conhecimento é empoderamento.